queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre a Revolução Francesa. Abordamos em nossa primeira aula os aspectos conceituais da Revolução. Na segunda parte de nossa aula, abordamos o quadro francês anterior à Revolução, o que ocorria na França do ponto de vista político, econômico, social. Na nossa terceira aula, abordamos a primeira fase da Revolução e os antecedentes que levaram a esse processo. Hoje abordaremos a segunda fase da Revolução. Vamos lá? Muito bem. A primeira fase nós denominamos de Assembleia Nacional Constituinte. Foi lá que tivemos o marco revolucionário, o 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha. Vimos outros acontecimentos que marcaram essa primeira fase. Então, falamos de órgãos, falamos de Assembleia Constituinte, ou seja, aquele órgão que elabora uma Constituição. Falamos a respeito da Constituição. E, uma vez elaborado o texto constitucional, não faz mais sentido uma Assembleia Constituinte. Foi justamente essa Assembleia Constituinte que se transformou em Assembleia Legislativa em 1791. Por isso, denominamos essa fase de Assembleia Legislativa ou monarquia constitucional. Por que monarquia constitucional? Porque, de acordo com a Constituição que passou a vigorar na França, a monarquia absoluta deu lugar a uma monarquia constitucional. Até aqui, o rei Luís XVI parece estar aceitando essa situação de não ter mais todo o poder em suas mãos. O que ocorrerá então nessa segunda fase? Vejamos. Temos aí a Comuna Insurrecional de Paris, do Sans-Culottes. O que é uma comuna? Uma comuna é um movimento revolucionário. Portanto, os Sans-Culottes, eles atuam na revolução de forma ativa, reivindicativa, nessa segunda fase. Isso levará a uma ação contra-revolucionária da nobreza. A nobreza, temendo essa ação das massas, ela age então de forma contra-revolucionária. E todo esse quadro, esse jogo de poder, leva à organização partidária. Os partidos na França são os partidos mais antigos do mundo. Temos a organização partidária francesa, que só é menos antiga que a organização partidária inglesa. Os partidos ingleses, eles são mais antigos ainda que os partidos franceses. Mas os franceses são considerados também como os mais antigos do mundo. E um dos aspectos mais cobrados nas provas e fundamental para entender qualquer processo de divisão partidária. Bem, quais são os partidos que temos aqui? Temos os girondinos, que são a alta burguesia. Eles são um grupo privilegiado e predominam na primeira fase da Revolução. Eles comandam a Assembleia Constituinte. Temos a planície, ou também chamado pântano, representados pela alta e média burguesia. Esse grupo, a planície, são, de modo geral, os banqueiros, os muito ricos, embora tenha também representantes da média burguesia que apoiam essa alta burguesia endinheirada. E, por fim, os jacobinos, baixa burguesia, e também alguns membros da média burguesia, o grupo mais radical da Revolução. Todos esses três grupos, eles defendem a República, mas quem defende a República de forma mais radical são os jacobinos. Se pudéssemos comparar a questão partidária atual, poderíamos dizer que cada um desses grupos pode ter um correspondente em um partido atual. Não vou mencionar esses partidos. Cada um de vocês que faça uma reflexão a partir do que vou dizer agora, de quais seriam atualmente no Brasil os representantes de cada um desses grupos. A qual dos partidos atuais
podemos relacionar? Foi justamente nesse momento, e por isso é tão importante entender e transpor esses conceitos para a atualidade, que nasceu o conceito de direita, esquerda e centro. Os girondinos, eles se localizavam, do ponto de vista físico, à direita na Assembleia Legislativa. Eles se assentavam à direita e, portanto, o posicionamento dos girondinos passou a ser associado com a direita no mundo até hoje. Que comportamento é esse? Um comportamento ideológico, de modo geral, mais conservador, contra a participação do povo no processo revolucionário, como a direita até hoje contra a participação das massas no processo político. A planície ou pântano assentavam ao centro. O centro é a definição até hoje, o centro é sempre aquele partido que oscila entre a direita e a esquerda, não tem posição definida. Na verdade, sabiamente, alguém já definiu o centro como a direita envergonhada, pois, de modo geral, todas as vezes que o centro tem que se decidir por um lado, ele fica muito mais à direita do que à esquerda. Isso é indiscutível. Vocês podem também refletir e associar aí com os partidos atuais no Brasil. Quem seria, então, o centro? Qual partido atual no Brasil tem esse posicionamento de modo geral, ficar sempre do lado da direita, embora não se coloque como direita? E, por fim, os jacobinos, assentados à esquerda, os mais radicais. E o que define a esquerda atualmente? Eles são, de modo geral, a favor do povo, de leis que beneficiam, leis sociais, de participação do povo nos processos políticos, justamente aquilo que os jacobinos defendiam, a participação popular dos camponeses e do sanquilório no processo revolucionário. Ou seja, a atuação de cada um desses grupos políticos, seja na Revolução Francesa, da forma como participaram ativamente do processo revolucionário, através de toda a sua ideologia, ou a transposição desses posicionamentos para os dias atuais, nos diz muito sobre compreensão de processos políticos. Vamos entender mais um pouco sobre isso. O que vai acontecer? O rei, ele tenta fugir da França no final da Assembleia Legislativa e vai ser capturado pelo povo e levado para a Assembleia Legislativa, que se transformou em Convenção Nacional. Vejam bem, a Assembleia Legislativa se transformou em Convenção Nacional através de voto popular, no momento que o rei foi preso, tentando fugir da França. Veja bem o que está projetado na tela. Convenção de 1792 a 1795. Quais são as facções? Elas dizem daquela divisão política que acabei de explicitar. Os montanheses, que são os jacobinos, a planície ou pântano e os girondinos. Olha o percentual aí, 200, 329 e 160. Não há consenso relativo ao destino do julgamento do rei entre esses três grupos políticos, jacobinos, girondinos e planície. Alguns queriam a pena de morte, especialmente os jacobinos, os mais radicais, enquanto os girondinos queriam apenas a prisão ou exílio. Não chegam a um consenso sobre aquilo que deveria ser o destino do rei. O rei acabaria sendo executado. A Convenção em 1792 foi progressivamente dominada pelos setores republicanos, mais revolucionários, os montanheses ou jacobinos, o que acabaria levando à execução do rei e de toda a sua corte na guilhotina. Sua mulher Maria Antonieta, assim como Luís XVI, seriam guilhotinados. E todo o processo foi conduzido pelos jacobinos, que passam em um determinado momento a dominar a Convenção Nacional. Muito bem,
A Convenção Nacional, ela é dividida em duas fases. Então, dentro da convenção, que é a terceira fase, temos duas etapas. Vejam bem, hein? Estão entendendo isso? Quais são essas duas etapas? Uma primeira etapa, quem domina são os girondinos. E a segunda etapa são os jacobinos. Nessa primeira etapa, o chamado governo da Gironda, ele vai de 1792 a 93. O líder é Jacques-Pierre Brizot. E ele, nessa fase, temos a proclamação da República. Então, o rei é preso pelo povo quando tenta fugir da França, estava tramando com a Áustria, uma contra-revolução, e o rei é preso e a República é proclamada. Em 21 de 1 de 1793, Luís XVI é executado por pressão jacobina. Quando os jacobinos percebem que os girondinos não iriam tomar nenhuma medida que realmente fosse beneficiar o povo, os jacobinos, junto com as massas, dão um golpe e derrubam os deputados girondinos. E passamos aí para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, temos o governo dos jacobinos, ou o governo da montanha, ou também conhecida como fase do terror, que vai de 1793 a 1794. É a fase mais radical da Revolução e a mais cobrada nas provas de vestibular. Vejamos o que acontece. Temos aí um novo calendário, o calendário do ano 1, 1792. Em 1793, temos a segunda Constituição Francesa. Nessa segunda Constituição, temos um caráter muito mais popular, muito mais influência do filósofo Rousseau. Temos o estabelecimento do Comitê de Salvação Pública, o Comitê de Salvação Nacional e o Tribunal Revolucionário. Vamos entender um pouco mais sobre isso. O Comitê de Salvação Pública, ele seria um comitê para denunciar os casos de contra-revolução. Então, todos aqueles que se opunham às medidas tomadas pelos montanheses ou jacobinos, eles eram denunciados no Comitê de Salvação Pública e julgados no chamado Tribunal Revolucionário. Nesse momento, temos uma tentativa de invasão da França por uma coligação absolutista. Então, os países absolutistas tentam invadir a França para acabar com a Revolução. E justamente porque sendo a fase dominada pelos jacobinos, é a fase que temos as medidas mais populares, como, por exemplo, a Lei de Preços Máximos. O que é essa Lei de Preços Máximos? O tabelamento de preços e o tabelamento de salários, o congelamento de preços e salários. A reforma agrária, nas terras principalmente dos nobres imigrados, os nobres que saíram da França, o ensino primário gratuito e obrigatório, a introdução do sistema métrico e decimal, a abolição da escravidão nas colônias francesas, exemplo, o Haiti. Teremos aí um importante acontecimento no Haiti, justamente motivado por essa abolição. Não entraremos em detalhes sobre isso, mas o Haiti vive um momento muito especial dentro da América, justamente em virtude da ação dos jacobinos. Muito bem. A figura ao lado aí é o líder desse período, que é a fase do terror, que é Robespierre. Muitas pessoas foram guilhotinadas nessa segunda etapa da Convenção Nacional, inclusive os próprios jacobinos, porque qualquer um que era acusado de ser contra-revolucionário acabava morto. Robespierre fica conhecido como o incorruptível. Por que o incorruptível? Nada corrompia Robespierre. A Revolução Francesa amou a juventude. Robespierre chega ao poder com 20 e poucos anos, como todos os outros grandes líderes da Revolução, como o próprio Napoleão Bonaparte, que chega general do exército francês aos 24 anos. E pela juventude, pela imaturidade, ou por elementos que não sabemos discutir aqui, o radicalismo de Robespierre, o incorruptível, acabaria levando à morte muitos dos seus próprios correligionários, como o próprio Danton, amigo de Robespierre, e que acabaria sendo executado na guilhotina por não concordar com os métodos radicais de Robespierre, de radicalização máxima da Revolução.
todos esses conflitos internos acabariam levando à derrubada dos jacobinos do poder e à retomada do poder por parte dos girondinos. Antes de falarmos de como os jacobinos são derrubados do poder e termina a fase da Convenção Nacional, vamos analisar essa obra, A Morte de Marat, de 1793. Por que esse quadro? Porque ele aparece muitas vezes em provas de vestibular. Esse quadro é um quadro de Jacques-Louis David, era amigo pessoal de Marat, e Marat é um dos líderes da Revolução e é um jacobino. Marat sofria de uma doença de pele e, portanto, tinha que permanecer praticamente durante todo o dia dentro de uma banheira. O turbante também, que ele aparece na obra, era por causa dessa doença. O documento na mão é o bilhete que ele recebe quando foi assassinado por uma radical, essa Charlotte Corday, que assassina Marat. Ela era uma girondina de um grupo político, portanto, rival, e vai assassinar Marat por discordância política. É muito familiar a nós, em um Brasil onde a polarização passou a ser a tônica das discussões políticas. Esse quadro ele é muito representativo do que as polarizações e aonde elas podem chegar. Então, esse quadro ele nos diz muito simbolicamente do que representa a oposição política e o que essas rivalidades elas podem acabar levando em um país ou entre grupos políticos. Bem, passamos agora para mais um slide, onde analisaremos a queda dos jacobinos. Em 27/7/1792, ocorre a chamada reação termidoriana. O que foi a reação termidoriana? Um golpe do grupo Pântano, com apoio dos girondinos, que derrubou os jacobinos e levou à execução de Robespierre em 28/7/1792. Tantas pessoas foram mandadas para a guilhotina por Robespierre e ele acabou sofrendo também com a ação daquilo que ele mais utilizou. Acabou sendo então executado em 1794 pelos jacobinos, pelos girondinos que assumem o poder no período, na quarta etapa da Revolução, que chamamos, na quarta fase da Revolução, que chamamos de Diretório. Vamos entender um pouco mais sobre o Diretório. O Diretório, ou Terror Branco, ocorre de 1795 a 1799. Por que chamamos de diretório? Porque são 5 diretores eleitos pelo Poder Executivo. Esses 5 diretores pertenciam ao Pântano. Em 1795, temos a terceira Constituição Francesa. E essa Constituição, ela tem um caráter conservador. Ela retira todos os benefícios populares da segunda Constituição Francesa. Vai haver uma perseguição a todos os adversários políticos, principalmente, obviamente, aos jacobinos. Em 1796, temos uma tentativa de golpe dos jacobinos para retomarem o poder, que ficou conhecida como Conspiração dos Iguais, ou Conjura dos Iguais. Essa Conjura dos Iguais foi liderada por um jacobino chamado Graco Babeuf. Graco Babeuf, ele era mais radical que os radicais, queria de fato uma república que atendesse de fato ao povo. A conspiração acabou sendo massacrada e um dos participantes da repressão à Conspiração dos Iguais foi o jovem Napoleão Bonaparte. Coligações absolutistas foram derrotadas por Napoleão, que surgia nesse cenário como um possível herói para salvar a França. Em 1799, a burguesia faz com que cresça uma ideia de colocar Napoleão Bonaparte no poder. A burguesia articularia, a alta burguesia do Pântano e Girondina
articularia um chamado contragolpe, ou seja, ela daria um golpe em si mesma e colocaria Napoleão Bonaparte no poder. Essas artimanhas da burguesia ao longo da história, colocando um salvador da pátria, que salvaria o país de todas as mazelas e governaria em nome do povo e, na verdade, governaria em nome da alta burguesia. Foi exatamente isso que Napoleão fez, embora ele jamais tenha se deixado ser utilizado como marionete, como a burguesia pensou que poderia fazer. Muito bem, mas essa história é uma história que veremos no período napoleônico. Espero que tenham entendido a Revolução Francesa e que tenham gostado tanto quanto eu gosto dessa história e como eu a considero emblemática de tudo o que vivemos na atualidade. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.